notáveis, a primeira coisa que você tem que saber de produtos notáveis é o nome de cada um. Só observando assim, olhando para o produto, você tem que identificar qual o nome dele. Por exemplo, se olha para esse produto aqui, isso aqui você tem uma soma elevada ao quadrado, mas não deixa de ser um produto, porque quando está elevado ao quadrado é o número vezes ele mesmo. Por exemplo, a mais b ao quadrado é um produto notável, porque é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. Então está aqui o produto, então produto notável. Então a primeira coisa é identificar, saber qual o tipo de produto notável para depois você aplicar a fórmula que gera, você consegue ganhar tempo, você memoriza a fórmula dos produtos notáveis. Os principais são esses três aqui: quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o primeiro passo é memorizar o nome. Toda vez que você vê dentro de um parênteses qualquer dois termos somados, sejam eles quaisquer x mais qualquer número ou qualquer duas letras somado e elevado ao quadrado, você tem sempre o quadrado da soma de dois termos. O inverso, ou no caso a operação inversa, seria quadrado da diferença. Então, se aqui você tivesse menos, você teria um quadrado da diferença de dois termos, aqui quadrado da diferença de dois termos. Então, esses dois, quadrado da soma, quadrado da diferença, e esse último aqui, produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença é você ter dois termos, sendo um com sinal de mais e um sinal de menos, e os dois formando um produto. Então, aí você teria produto da soma pela diferença ou produto da diferença pela soma, ou produto da subtração pela adição, tanto faz. Depois que você consegue identificar o nome, aí você vai para a memorização. Para desenvolver cada produto notável desse, basta você, se você não sabe a fórmula, você perde tempo, porque você teria que fazer A mais B vezes A menos B, você aplica a técnica de propriedade distributiva e você encontraria uma relação parecida com igualmente a da fórmula que você memoriza, que é, a fórmula é o seguinte: você, quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Você tem que fazer isso aí, repetir isso aí umas 10 a 15 vezes para fixar e fazer também. Quadrado do primeiro, então primeiro termo é A, segundo termo é B. Então a fórmula é quadrado do primeiro, você ganha tempo, mais duas vezes o primeiro, que é o primeiro é A, vezes o segundo, que é B, mais o quadrado do segundo, que é B ao quadrado. Pronto, isso aqui fica uma relação equivalente a isso aqui, 2AB mais B ao quadrado. 2AB é um produto, 2AB. Então, você esconde produto, porque só juntar as letras fica equivalente a um produto. A fórmula do quadrado da diferença é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que esse primeiro sinal aqui ficaria menos. Aí seria quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E o terceiro produto notável é a forma mais simples e fácil de memorizar, porque ela diz quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pronto, aqui as três formas que você ganha tempo ao resolver uma questão. Caiu um produto notável, tem um produto notável dentro de uma questão, você já ganha tempo desenvolvendo pela fórmula, ao invés de fazer a propriedade distributiva, que você ainda teria que fazer o jogo de sinal e reduzir os termos semelhantes. Vamos desenvolver esses três exemplos de produtos notáveis, um de cada um. Quadrado da soma de dois termos. Aí você aplica a relação quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então é fácil a memorização, porque a fórmula sempre utiliza o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Ó, nas extremidades você tem o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. No meio você tem duas vezes o primeiro e o segundo termo. Pronto, então você
Aí daqui você simplifica isso aqui, fica ao quadrado mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x mais 3 elevado ao quadrado, que não é 6, é 3 vezes 3, que é 9. Vamos para a segunda. Quadrado do primeiro, y ao quadrado. Em vez de ser mais, você tem o quadrado da diferença, menos 2 vezes o primeiro, que é o primeiro, y vezes o segundo, que é o segundo, 5, mais o quadrado do segundo, que é 5 ao quadrado. Então, ficaria y ao quadrado, 2 vezes 5, 10, menos 10y, mais 5 ao quadrado, 25. E aqui é mais fácil, porque é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a ao quadrado menos 49. Vamos para mais 3 exemplos, só que com algum dos termos fracionários. Não muda muita coisa, mesma coisa. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é o primeiro, x, vezes o segundo, que é o segundo, 1 quarto, mais o quadrado do segundo. Como o segundo é um termo fracionário, você utiliza o parênteses, porque o quadrado vai estar tanto para o numerador como para o denominador. Então, o processo também é simples, fica x ao quadrado, 2 vezes x vezes 1 dá 2x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2x vezes 1, 2x, sobre o denominador, que é 4. Você não multiplica o denominador, mais o quadrado disso aqui. Isso aqui ao quadrado é 1 ao quadrado, sobre 4 ao quadrado, que não é 8, é 16. Simplificando isso aqui, ó, você vê que isso aqui é uma fração simplificável, fica 1 sobre 2, porque 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Simplificar uma fração é encontrar um número que divide o numerador e o denominador exatamente. Então fica 1 meio x, que é a mesma coisa, x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 1/3, mais quadrado do segundo. Como o segundo é uma fração, coloca dentro do parênteses. Então, menos 2 vezes y dá menos 2y vezes 1 dá menos 2y sobre 3. Mais 1/3 ao quadrado é 1 sobre 9. Não dá para simplificar, menos 2 sobre 3, então termina aí. E aqui, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O segundo é 2/5 elevado ao quadrado. Então isso aqui fica equivalente a ao quadrado menos 4 sobre 25. Tá aí. Segue alguns exemplos de produtos notáveis para vocês conseguirem desenvolver.